Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, Senhor Professor Francisco Coutinho, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da BAR, Senhor Dr. Jorge Antunes, Excelentíssimo Senhor Dr. Mauro Abreu, meu padrinho desta cerimónia, Excelentíssimo Senhor Engenheiro Domingos Simões Pereira, Secretário Executivo da CPLB, Excelentíssimo Senhor Dr. Paulo Silva, Embaixador da Guiné-Bissau em Espanha, Excelentíssimo Senhor Dr. Bala Fernandes, Cônsul da Guiné em Portugal, senhores membros da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, distintos convidados, caros amigos e compatriotas, minhas senhoras e meus senhores. Confesso que não tenho palavras. Acreditem, não tenho palavras para expressar o meu reconhecimento pelo convite que me fizeram e que me enche de honra e de orgulho. De honra por, no momento de menos harmonia da minha vida, ser presenteado com a vossa generosidade, ao nomearem-me sócio honorário da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. De orgulho por me associarem aos vossos ideais. Distintos convidados, caros amigos. É um gosto, uma honra e um privilégio ser um de vós. Muito obrigado por isso. É que pertencer à Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso é poder partilhar valores que têm que ver com a defesa da liberdade, com a defesa da cidadania, com a defesa da vida. Pertencer à Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso é renovar esse sentimento imenso de defesa da liberdade, é renovar a esperança de que os direitos do cidadão serão sempre dignos de proteção, qualquer que seja a situação em que o cidadão se encontra. Vivemos num mundo em que os direitos são as constantes, presentes em qualquer diálogo, em qualquer reforma. Vivemos num mundo dos direitos, em que os deveres são a sua contrapartida lógica e as responsabilidades do fiel da balança que os equilibra. Vivemos num tempo em que o Estado dos cidadãos ganha forma mais acentuada nos países do que nos outros, num contexto nem sempre bem definido, mas, seguramente, centrado num conceito de cidadão que é o resultado de combinação entre a pessoa e os seus direitos, cujo modelo, em cada momento histórico, assume a forma que lhe é determinada pelo pensamento político dominante. Já lá vai o tempo do homem filosófico, produto da Revolução Francesa, como ser abstrato, livre e igual em direitos, estes, porém, também abstratamente definidos, em detrimento, quantas vezes de valores materiais nos quais se incluía a justiça. Era o tempo em que se perdia o diálogo entre a justiça e o cidadão, tornando-se a justiça cada vez mais uma coisa distante, opaca, de natureza mágica e não contestada, apesar do discurso repetido de que era administrada em nome do povo. O novo homem saído do pós-guerra e das ciências sociais que então emergiram reclama do Estado não uma igualdade normativa, mas a solução às desigualdades reais do homem real e efetivamente desigual. No plano dos direitos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem permite a criação de novas sensibilidades à luz dos direitos das minorias, das mulheres, das crianças, dos jovens, e permite, acima de tudo, a construção do direito à diferença. A figura do cidadão ganha uma importância renovada neste Estado de direito democrático, urgindo que a Carta Universal dos Direitos do Homem se concretize para que, por fim, se efetive o Estado dos cidadãos.
caros amigos, ao longo da minha vida de defesa da cidadania, e mais recentemente no processo da reforma da administração pública, que tive a honra e a felicidade de liderar, tenho insistentemente referido que o cidadão deve ser a entidade nuclear em toda a ação do Estado. Naturalmente, também da justiça como o sistema de todo representante do Estado. Naturalmente, que também da justiça como princípio e sistema que persegue a igualdade entre os cidadãos. É que, assentando originariamente no povo o poder de administrar a justiça, é o povo que se posiciona no primeiro plano da própria justiça, enquanto valor e enquanto instituição. E começamos a entender o verdadeiro sentido do acesso à justiça. Quando vivemos num ambiente em que, de facto, a justiça é distante, opaca, cara, apenas entendível por um conjunto de direitos e sujeita a uma solenidade que a torna ainda mais inatingível, permitimos que seja totalitária e não democrática. Na transparência da justiça radica, efetivamente, o verdadeiro acesso à justiça. É o conhecimento do sistema de justiça que dá ao cidadão a percepção dos seus direitos, legitimando o próprio Estado. Ao mesmo tempo, o respeito pelas decisões do mesmo Estado é o reconhecimento da sua condição de ser sujeito de diversos. É o equilíbrio entre os direitos de que é titular e os deveres de que é sujeito que lhe confere a responsabilidade como cidadão pleno. Porém, hoje em dia, não basta que a justiça seja apenas transparente para ser útil, para se aproximar do cidadão. É preciso, essencialmente, que seja eficaz e humana. Sem a eficácia e humanismo incorporados em todas as suas vertentes, não é possível falarmos de um Estado de Direito democrático, solidário e humanista. E também não é possível falarmos do sistema de justiça de que, repito, o cidadão é a sua pedra angular. Mas o sistema de justiça deve também promover a sua própria celeridade, a sua própria transparência, a confiança no seu próprio sistema, a dimensão das suas próprias instituições, com vista a um todo harmonioso e credível de que os cidadãos se orgulhem e ao qual recorrem com certeza de que será feita a justiça. Discute-se se o Estado pode privar de liberdade algum dos seus membros, mesmo para a proteção dos bens jurídicos, considerados essenciais para a convivência pacífica em sociedade. Falamos, pois, da vida, da liberdade, da privacidade e de tantos outros valores constitucionalmente protegidos e que são bens essenciais do ser humano e que possibilitam a sua plena realização e desenvolvimento em sociedade, facilitando ou assegurando a participação social livre e igualitária. Num Estado democrático de direito, o Estado está ao serviço dos cidadãos, tendo o cidadão como objeto principal de proteção, pelo que o Estado de Direito é incompatível com qualquer proposta de diminuição de garantias e o direito penal só deve servir para limitar a violência e a aplicação arbitrária da justiça pessoal. No entanto, diminuir a violência é fazer prevalecer a liberdade sobre a prisão. É fazer prevalecer as garantias individuais sobre a necessidade de cumprir pena. Sugere, assim, os direitos do preso no Estado democrático de direito, no qual o cumprimento da pena não pode implicar jamais a perda ou a minimização dos direitos fundamentais, pelo que faz todo o sentido a existência da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, como entidade atenta à observância do respeito pelos direitos fundamentais por parte das autoridades administrativas e judiciárias. Num Estado democrático, já não é mais possível afirmar que, no âmbito da relação penitenciária, existe uma relação especial de sujeição ou que o preso é visto como alguém sujeito a uma relação especial de poder. Trata-se apenas de uma pessoa sujeita a regras especiais feitas de direitos diversos recíprocos,
do preso e da administração que não atingem a titularidade dos seus direitos fundamentais. Basta considerar o cidadão como estando de larga barricada do poder. Do poder de que nos arrogamos nas relações com esses cidadãos, esquecendo-nos de que, sem eles, o Estado não existiria. Excelência Senhor Presidente da Assembleia da PAR, distintos convidados, caros compatriotas, lutarei sempre pela liberdade, pelos direitos de cada mulher, de cada homem e, fundamentalmente, para que a justiça nasça dentro do próprio sistema e que aí seja aplicada sem limites, sem barreiras, mas com toda a confiança e com todo o respeito pelo ser humano. Lutarei para que os povos possam viver em paz e com confiança na justiça e nos seus governantes. Lutarei para que nenhum poder arbitrário possa substituir aquele outro democrático que tem origem na livre vontade dos cidadãos. Lutarei para que o meu país seja verdadeiramente livre e não refém de interesses obscuros que os destroem e amordaçam. Lutarei para que, em África e na Guiné em particular, a liberdade nasça dos cidadãos aos cidadãos e que, em nome dessa mesma liberdade, a paz e a segurança seja uma constante. Lutarei para voltar à minha pátria e poder contribuir para que possa ser reconduzida ao caminho de liberdade e progresso abruptamente interrompido pelo golpe de Estado humano-militar de 12 de abril. E ajudarei a reconstruir a minha pátria pedra a pedra. Como diz o poeta português Daniel Filipe. E, no entanto, é doce dizer pátria. Sonhar a terra livre e insubmissa, inteiramente nossa. Sonhá-la como se pedra a pedra a construíssemos. Como se nada houvesse antes de nós e, desde as fundações, a erguéssemos completa, pura, alegre, acolhedora e virgem, em meio dos mortos e insepultos. Minhas senhoras e meus senhores, o meu reconhecimento pelo convite que me foi dirigido, permitindo-me que, perante estes novos amigos, que o são de ontem, de hoje e do futuro, porque os nossos dias se tocam, trouxesse uma reflexão sobre um tema que me acompanha desde sempre: os direitos humanos. Não um tema de discursos hiperbólicos, mas uma realidade desejável e concreta. Deixarei para encontros futuros, se ainda quiserem ter-me como companheiro do percurso, o aprofundamento de questões que, ao longo da minha vida, fui obrigado a constatar e sempre tenho defendido. Contem comigo. Muito obrigado.